E aí, galerinha, estamos agora iniciando o conteúdo, tá bom? Volume dos prismas, ok? É um conteúdo bastante interessante, tá bom? Prismas é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. E observem aí, ó, como é que ficam os prismas, tá bom? Ok, ó, tem duas bases, ok? Isso aqui se chama aresta lateral, tá bom? Ok, ó, há duas bases. Essas bases aqui são hexagonais porque tem 6 lados, ok? Em cima e embaixo. E aqui são as suas faces laterais, ó, esses retângulos aqui formados, ok? Observe os objetos abaixo, todos têm a forma de poliedro, mas apresentam características comuns. Eles são associados a um tipo de poliedro muito essencial, o prisma. Olha, como vocês observem, são as caixas, ó. Tudo que tem espaço, que eles têm faces planas, ok? Eles são prismas, tá bom? Ó, caixa, tá vendo? Caixa de presente aqui de remédio. Aquelas caixinhas de suco, tá bom? Caixa de madeira e outros, tá bom? Sempre que vocês verem isso, pedindo volume, área disso aí, a gente vai estudar tudo hoje, ok? Os elementos principais do prisma. O prisma tem dois tipos de faces, ok? Dois tipos de faces que eu digo, vai ser a face da base e as faces que compõem as laterais, ok? Bases, ó, que são os polígonos congruentes, ou seja, as bases têm que ser iguais, são polígonos iguais. E as faces laterais, que são paralelogramos, ok? Paralelogramos, galera, é como se fosse um retângulo, tá bom? A superfície total do prisma é a união da superfície lateral com as duas bases do prisma, ok? Então, a área total dele é a união da superfície lateral com as duas bases do prisma. Ok? O prisma tem dois tipos de arestas. A aresta das bases, ó, como vocês podem ver, ó, que são essas daqui, ó, as arestas são os lados, ok? Ó, pode observar, como já tem aqui mostrado. E também vai ter as arestas laterais, ó, que são, como eu já mostrei para vocês, são as faces laterais, ok? Os elementos principais do prisma. Aqui a gente fácil da gente observar, ó, o Hzinho, a distância H entre as duas bases do prisma é a altura do prisma. Como vê a distância entre as duas bases, ó, coloquei a alturazinha aqui. A nomenclatura dos prismas, galera. Os prismas podem ser, quando ele tem as duas bases triangulares, ele é um prisma triangular. Quando ele tem bases quadradas ou quadrilátero, ele vai ser um prisma quadrangular. Quando ele tem as suas bases pentagonais 5 lados, ele vai ser um prisma pentagonal. Quando ele tem as suas bases hexagonais, ele vai ser um prisma hexagonal, ok? Veja alguns desses prismas. Prisma triangular, tá vendo, galera? Olha a base dele, ela é triangular, ok? Prisma pentagonal, olha, se a gente observar a base dele aqui, ó, ela tem 5 lados, não é isso? Classificação dos prismas. Um prisma pode ser classificado também pela posição das arestas laterais em relação ao plano da base, ok? Prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Prisma oblíquo, as arestas são oblíquas ao plano das bases, ou seja, um é reto e o outro é um pouco inclinado. Nos prismas retos, as arestas laterais são alturas e as faces laterais são retângulos. A classificação dos prismas. Prisma triangular reto, observe como ele é reto, né? Ó, dá pra gente ver como ele é reto, ok? E esse aqui a gente sabe que é oblíquo, né?
Porque, ó, a diferença, ele está um pouco inclinado, tá bom? Todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares é chamado de prisma regular, ok? Toda prisma reto, seja reto, ele vai ser chamado de prisma regular, tá bom? Aqui a gente vê um prisma, o prisma é reto e é ABC e é triângulo equilátero. São iguais. Prisma triangular regular. Aqui a gente vê com 6 lados, né, ó. Prisma é reto e a base é hexágono regular, porque são iguais. Prisma hexagonal regular. Prismas quadrangulares. Todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de paralelepípedo, ou seja, as bases ela é mais para um retângulo, ok? Ó. Paralelepípedo, aí vocês podem observar, ó, como é que é ele. Prismas quadrangulares. Se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ele é chamado paralelepípedo retângulo, ok? Prismas quadrangulares. Se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ele é chamado de cubo ou hexaedro regular. Ou seja, se todos os seus lados, todas as suas faces e arestas são iguais, ele vai ser o cubo. Com o cubo ou hexaedro regular. Muito importante, galera, esse estudo geral do cubo, viu? Estudo geral do prisma, vamos aprender a calcular o volume em prismas, quaisquer em geral vamos considerar prismas retos, em que as arestas laterais são alturas, as faces laterais são retângulos. Áreas no prisma. A área lateral é igual à soma das áreas dos retângulos, ok? A área da base é a área do polígono da base. A área total vai ser a soma da área lateral com as bases, ok? Então a fórmula do prisma vai ser essa, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Pessoal, por que é 2 vezes a área da base? Como eu mostrei para vocês, todo prisma tem 2 bases, não é isso? E a área lateral vai ser a soma das áreas dos retângulos, ok? O volume do prisma, vamos deduzir de uma forma para o cálculo do prisma. O volume, galera, vai ser sempre a área da base vezes a altura, ok? A área da base vezes a altura, não tem erro. Quando vocês vêm falando de prisma, a área da base vezes a altura. Volume, V é o volume do prisma, SB é a soma das áreas das duas bases e H é a altura do prisma. Estudo do cubo. O cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes, ou seja, quadrados iguais. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerado como base. Observe que eu tenho comprimento, largura e altura, não é isso? De um cubo. A é a medida de cada aresta, de cada uma das arestas, que são os lados, que são sempre iguais. A área da superfície total do cubo. Planificando a superfície total de um cubo de aresta A, obtendo a figura. Observe que aqui eu tenho um cubo, aqui eu desmembrei ele, ó, porque essa daqui e essa daqui são as duas bases. Esses aqui, esse aqui são as laterais. Ou seja, eu tenho 6 faces quadradas. Qual é o lado do quadrado? Quanto é que vale a área do quadrado? É o lado ao quadrado, não é isso? Então, um quadradinho desse, ele vale A ao quadrado a sua área. Como eu tenho 6, a área total do cubo vai ser 6A ao quadrado. O cubo como unidade de volume. Se considerarmos a medida da aresta de um cubo como unidade de medida, de comprimento, a medida do volume desse cubo é a unidade de volume. Se a gente observar, né, ó, que vai ser como o cubo são todos iguais, e eu já sei que vai ser a área da base vezes a altura, não é isso? Se eu pegar um exemplozinho aqui mais fácil da gente, ó, como a área da base vezes a altura. A área da base não é um quadrado, não vai ser A ao quadrado. A altura também não vai ser U, então vai ser U ao quadrado vezes U. Ou seja, U ao quadrado, que é a área da base, vezes U,
que é a altura do cubo. Então vai o ao quadrado vezes o ao cubo. Ok? O volume de um sólido qualquer numa certa unidade é o número que indica quantas vezes o cubo de volume unitário cabe naquele sólido, considerando o cubo da primeira figura. Como a gente for observar, ó, como é só um cubo, não é isso? Ó, aqui é só um cubo, a gente pode ir o ao cubo. Como aqui tem 9 cubozinhos, ó, se a gente contar dá 9 u ao quadrado. E aqui se a gente contar dá 11 cubos, porque eu estou considerando que eles têm 1 metro, viu? Cada aresta dele dá 11 u ao cubo, porque tem 11 cubinhos. Analisa as 3 figuras a seguir. Ó, 2u. Ok, ó, como a gente está vendo, ó, u, 2u, 3u vai ser 2 ao cubo. Como eu tinha contado que aqui ele tem 2, aqui ele tem 1 e aqui ele tem 3, vai ser 2 ao cubo, vai ser 8u ao cubo. 3 ao cubo vai ser 27u ao cubo. Ok? Porque se a gente contar quantos quadradinhos tem aqui, vai dar 8. Se a gente contar quantos quadradinhos tem aqui, vai dar 27. De maneira geral, o volume de um cubo cuja aresta média é o volume do cubo vai ser A elevado ao cubo, ok? Estudo do paralelepípedo. O paralelepípedo retângulo é um prisma quadrangular, suas faces são duas congruentes, iguais. Um paralelepípedo, galera, parece mais uma caixa de sapato, não é isso? Ó? Comprimento, largura, viu? A gente pode botar aqui e a altura, ok? O paralelepípedo, cai muitas questões de paralelepípedo no Enem, aonde vocês forem estudar, ok? As dimensões dele A, B e C, suas 12 arestas são 4 a 4 congruentes, as medidas dessas arestas são as dimensões do paralelepípedo. Cálculo da diagonal do paralelepípedo, o valor D em função das dimensões. A gente observa, ó, como a diagonal é o que corta ele no meio, ó, diagonalzinha maior. Se eu ver aqui, ó, vai formar o teorema de Pitágoras, não é isso? Ó? Aqui eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Então vai ser D ao quadrado, que é minha hipotenusa, igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. E do Dzinho também, ó, vocês estão vendo, ó, Dzinho aqui também forma outro triângulo retângulo. Aí fica D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui a diagonal maior, como eu já mostrei para vocês, o Dzinho a diagonal menor. Fazendo as duas, ó, diagonal maior e diagonal menor. Agora, eu juntando as duas, ó, eu posso cortar essa com essa. E eu vou ficar com diagonal ao quadrado igual a essa diagonal mais A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe que está ao quadrado, ele passa para o outro lado como raiz, não é isso? Então fica... Se eu quiser calcular a diagonal de um paralelepípedo, é só eu pegar suas dimensões, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Ok? A área da superfície total do paralelepípedo. Planificando a superfície total de um paralelepípedo de dimensões A, B e C, obtemos a figura. Tá vendo como a gente já desmembrou ele? Eu tenho essa área igual a essa área igual a essa área igual a essa. Então eu quero saber tudo. Ó, então vai ser a área total, vai ser 2 vezes AB, ó, porque são duas. 2 vezes AC, porque são 2, mais 2 vezes BC, porque são 2. Resumindo tudo, eu posso fazer isso aqui. Ok? A área total. Volume do paralelepípedo retângulo, galera. Observe que eu já tenho essas informações aqui. 5 vezes 3, como eu multiplico tudo, ó, cubo unitário é 1 ao cubo. E o paralelepípedo retângulo, galera, ó, 5 vezes 3 vezes 4, multiplico tudo, eu acho o volume, sempre em metros cúbicos.
Multiplicação, quando falar em volume de paralelepípedo, galera, multiplique tudo. Não tem outra coisa não. A aplicação do volume dos cilindros. Calcule o volume de um cubo que tem 10 centímetros de aresta. Se ele é o volume, galera, eu sei que o volume do cubo é A ao cubo, não é isso? Então, esse A é a aresta. Então, vai ser 10 ao cubo. Quanto é 10 ao cubo? 10 vezes 3, vai ser 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Observe que está em centímetros cúbicos, vai ser centímetros cúbicos também, galera. Viu? Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá amenizar doces na forma de um prisma com as dimensões medindo 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual o número de doces para o preenchimento total da caixa fabricada? Primeiramente, a gente tem que calcular a superfície total de cada caixa, ok? Da primeira caixa, o volume da caixa a gente vai saber, multiplica tudo. Então, como é em centímetros, vai ser em centímetros cúbicos, ó, multipliquei tudo, deu 40 vezes 20 vezes 15, 12.000 centímetros cúbicos. O volume do doce, ó, que é o volume do doce, multiplico tudo também, 8 vezes 4 vezes 3. Descobri os dois volumes. Agora quero saber a quantidade de doce. Como eu sei que um doce tem isso e a caixa total tem isso, agora basta eu dividir. Ou seja, serão 12.000 dividido para 96 igual a 125. 125 barras de doce na caixa. O comprimento é A, a largura e a altura é F do paralelepípedo retângulo. Apresenta o lado são 12, 3 e 4. Respectivamente, calcule seu volume. Como eu disse para vocês, do paralelepípedo retângulo é só multiplicar tudo. 4 vezes 3 vezes 12. Dá 169 centímetros. Ok? Outra questão. A razão de 25 litros de água por minuto. Quanto tempo será necessário para o enchimento de uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 de profundidade? Pessoal, eu sei que quando eu multiplicar isso aqui tudo, vai dar 7 vezes 4 vezes 1,5 dá 42 metros cúbicos. E eu não sei, galera, eu tenho que transformar isso aqui em litros. Então, o que é que eu faço? 1 metro cúbico, ele vale 1000 litros. É 42 aqui, viu? Ele vale 1000 litros, não é isso? Como ele vale 1000 litros, eu tenho que transformar isso aqui em litros. Então, eu tenho que multiplicar 42 vezes 1000. 42 vezes 1000 dá 42.000. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Ok? Então, já descobri que a minha piscina, ela pega 42.000 litros d'água. Agora eu quero saber a vazão dela. Se em 1 minuto caem 25 litros de água, 42.000 litros cairão é só eu pegar e dividir para me saber a quantidade de minutos. 42.000 por 25. 42.000 por 25, 1.680 minutos. Se eu dividir por 60, dá igual a 28 horas para encher essa piscina. Ok? Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível da água em 10 centímetros, são necessários. A medida corresponde a 10 centímetros, forma um paralelepípedo de medidas 10, 5 e 10. Multiplico tudo. Ok? Ó. 10 vezes 5 metros, vezes 10. Observe que eu tenho isso aqui em centímetros. Se eu para transformar em metros, é só eu dividir por 100, ok? Eu multiplicando tudo, ó, dá 5
Metros cúbicos, sabendo que um metro cúbico vale 1.000, 5 vezes 1.000, 5.000 litros. E é isso, galerinha. Valeu e até a próxima, tá bom?